Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo ao segundo vídeo da série Projetando Circuitos de Casamento de Impedâncias em L nas estruturas passa baixa e passa alta. Vamos iniciar com o projeto agora em L passa alta. Vimos o projeto de passa baixa no vídeo anterior. Neste primeiro projeto, temos uma fonte com impedância característica de 50 ohms, que deve ser ligada a uma carga de 100 ohms com mínimo de perda por descasamento. Temos a sugestão de terminar uma estrutura de casamento sintonizada de menor complexidade para operação em 100 MHz. Como sugestão, também vamos projetar essa estrutura em L na configuração passa alta, com a frequência de corte de 100 MHz. Vimos no vídeo anterior estruturas do tipo passa baixa. Veremos agora estruturas do tipo passa alta. Aí está o modelo da estrutura. O capacitor agora fica em série com sinal e a indutância em paralelo com uma das resistências de carga ou de fonte, como veremos em seguida. Observe que o nosso projeto especifica a frequência de operação em 100 MHz. É uma estrutura sintonizada. Teremos de um lado a fonte com 50 ohms, do outro lado a carga com 100 ohms. Como já comentamos, a resistência de maior valor está em paralelo com a indutância neste caso, que é 100 ohms em paralelo com L1. Já a resistência de menor valor da fonte, 50 ohms, está em série com o capacitor C1. RS, então, é o resistor série, no caso fonte, com a reatância série do circuito de casamento de impedância. É o resistor de menor valor. RP é o resistor em paralelo, neste caso a carga, com a reatância paralela do circuito de casamento de impedância. É o resistor de maior valor. No caso, então, RP maior do que RS. Vamos agora seguir o roteiro de projeto, análogo ao do filtro passa baixa. No caso agora temos RS, que é R1, um resistor de menor valor, que é a fonte, 50 ohms, e RL, que é R2, no nosso projeto, resistor de maior valor, 100 ohms, que é a carga, confirmando R2 maior do que R1. Determinamos o valor de X1, reatância indutiva em paralelo, obtemos 100 ohms. Calculamos agora o valor de L1 em paralelo, que vai ser 0,159 microhenry. Calculamos o valor XL série, 50 ohms. Calculamos o valor da capacitância série, 50 ohms, calculando o módulo. Calculamos agora a capacitância e obtemos 31,8 ohms. Observe que tanto no cálculo de L1 no item 3, quanto no cálculo de C1 no item meia dúzia, nós temos 100 MHz. A estrutura, então, depende da frequência. Temos agora aí o circuito com os componentes. Capacitor em série de 31,8 picofarad, o indutor em paralelo 0,159 microhenry, na frequência de 100 MHz. Entre os terminais A' ligaremos a fonte e entre os terminais B e B' ligaremos a carga. Aí está o circuito agora com fonte e carga operando em 100 MHz. E nosso segundo projeto, a nossa fonte de 50 ohms agora deve ser ligada a uma carga de 75 ohms. Vídeo com o mínimo de perda por descasamento em 100 MHz. Vamos fazer uma estrutura em L na configuração passa alta. Aí está o capacitor em série com sinal, L1 em paralelo. Frequências mais altas passam pela reatância capacitiva. As frequências mais altas vêm indutância se comportando com uma impedância elevada ou circuito aberto idealmente. Temos a fonte com 50 ohms e a nossa carga com 75 ohms em 100 MHz. É uma estrutura sintonizada. Vamos seguir o nosso roteiro de projeto, determinando quem é R1 e R2. R1 menor valor 50 ohms, R2 maior valor 75 ohms. Daí obtemos o valor de X1. De X1 obtemos o valor de L1, 168,8 nanohenry. Em seguida calculamos XL série, daí calculamos XC série, que é o mesmo valor, e daí calculamos o valor do capacitor em série, 44,9 picofarad. Aí está o circuito, um capacitor em série com sinal de 44,9 picofarad e uma indutância em paralelo de 168,8 nanohenry em 100 MHz. É um circuito sintonizado, uma estrutura sintonizada. Temos a impedância ou a resistência da fonte e da carga. Aí está o circuito
50 ohms, 75 de carga. Observe que 50 ohms a resistência mais baixa está em série E com o capacitor. 75 ohms a resistência mais alta está em paralelo com o indutor. Aí está agora o circuito montado, fonte com impedância característica de 50 ohms e a nossa carga de 75 ohms. O circuito está projetado para operação em 100 MHz. Uma pergunta seria onde eu consigo um capacitor de 44,9 picofarad, já que não é um valor comercial. Nós podemos, por exemplo, ou trabalhar com um capacitor ajustável ou colocarmos dois capacitores fixos em paralelo, um de 39 PS e um de 5,6 PF. Resultado, 44,6 PF. Mais à frente, em vídeos que virão, vamos analisar como o comportamento da estrutura vai ser alterado com essa diferença entre 44,6 PF e 44,9 PF, que é o valor do capacitor desejado no circuito. Depois você pode medir o casamento e fazer alguns ajustes. Começa, por exemplo, com o VNA. Cuidado com as condições de operação, particularmente frequência de operação, os componentes adequados e corrente máxima de operação. No nosso próximo projeto agora, a nossa carga tem impedância inferior da fonte. A fonte é de 50 ohms e a nossa carga é de 25 ohms, também projetando em 100 MHz. Analogamente, uma estrutura de casamento em L na configuração passa alta, com frequência de corte em 100 MHz. É um passa alta, ele vai rejeitar as frequências baixas, abaixo de 100 MHz, e privilegiar passar as frequências acima de 100 MHz. Por isso, passa alta. Aí está o nosso circuito para operar em 100 MHz. Resistência de fonte 50 ohms, resistência de carga 25 ohms. Observe que a resistência da fonte mais alta, 50 ohms, está em paralelo com a indutância. Já a resistência da carga menor está em série com a capacitância. Vamos seguir o roteiro de projeto, identificando quem é R2, maior valor, R1, menor valor. Substituindo, calculamos o valor de X1, 50 ohms. Daí obtemos L1, 79,6 nanohenry, aplicando as equações já conhecidas. Determinamos XL série. Esse é o valor módulo de XC série. Calculamos então C1 como 63,7 picofarad. Aí temos na nossa estrutura um capacitor em série E com sinal com 63,7 picofarad, uma indutância em paralelo com 79,6 nanohenry, operando na frequência de 100 MHz numa configuração passa alta. Aí está 50 ohms de fonte e 25 ohms de carga. Essa é a estrutura, 50 ohms, 25 ohms. Quando você coloca 25 ohms, reflete 50 ohms. Quando você coloca 50 ohms, reflete 25 ohms. Máxima transferência de potência. Aí nós temos o circuito, lembrando sempre que é um passa alta com essa frequência em 100 MHz. É a frequência de operação do circuito. Varia a frequência ou qualquer dos componentes do circuito passa alta e você vai ter um descasamento entre fonte e carga. Veremos isso em vídeos posteriores. No nosso quarto e último projeto, nós agora temos uma fonte com 50 ohms que deve ser ligada a uma carga com impedância característica de 10 ohms. E nós queremos reduzir a perda por descasamento. Nós vamos mais uma vez trabalhar com estrutura em L, configuração passa alta. E estamos trabalhando em 100 MHz. C1 em série com sinal, L1 em paralelo em 100 MHz. 50 ohms que é a impedância maior, a resistência mais elevada, em paralelo com L1. 10 ohms que é a resistência de carga menor, em série com C1. Aí temos nosso circuito. Você pode agora conferir, fazendo suas próprias contas. Esse circuito casa 50 ohms com 10 ohms, e vice-versa, na frequência de 100 MHz. E na prática? Bom, vamos ao projeto agora, que seria uma aplicação, como você poderia fazer para ter uma certa variação. Na verdade, seria o nosso quinto projeto. Nós vamos trabalhar em 27 MHz ou 11 metros e nós vamos trabalhar com um transmissor com impedância de saída de 50 ohms. Só que nós vamos variar o tipo de antena, situações específicas, e a nossa carga vai variar de 12 ohms até 80 ohms. Observe que o valor mais baixo é inferior a 50 ohms e o valor superior acima de 50 ohms. Vamos trabalhar com uma estrutura passa baixa com variação de carga. Até agora, todos os nossos projetos tinham uma carga fixa. Já foi observado, às vezes a carga pode ser menor, 12, ou maior, 80. A nossa carga vai variar nessa faixa, de 12 ohms até 80 ohms. Nós não sabemos qual vai ser a carga, a não ser no instante que nós ligamos.
Vamos utilizar as equações de projeto para operação em 27 MHz e trabalhar com os extremos de impedância, os valores máximos e mínimos. De 50 para 12 ohms, aplicando as equações, nós obtemos que o indutor série vai ser 126 nanohenry e o capacitor paralelo 210 picofarad. Nessa configuração, como a fonte 50 ohms é maior, o capacitor vai estar em paralelo com a fonte. Quando nós casamos com uma frequência acima de 50 ohms, que é a característica da fonte, nós agora temos 229 nanohenry para o série, indutor série, e 57 picofarad para o capacitor paralelo. Como agora nós temos a carga superior à fonte, o capacitor agora vai ficar em paralelo com a carga. Então, vemos que o capacitor em paralelo varia de 57 pF, quando a carga é 80 ohms, até 210 pF, quando a carga é 12 ohms. O capacitor varia conforme a carga. A indutância em série varia de 126 nanohenry, para o caso de uma carga de 80 ohms, até 229 nanohenry, para 12 ohms. O indutor varia conforme a carga. Outra preocupação é a condição de quem fica em paralelo com quem. Quando a carga é inferior a 50 ohms, o capacitor deve estar em paralelo com a fonte, pois RL carga vai ser menor que a fonte. Quando a carga é superior a 50 ohms, o capacitor tem que estar em paralelo com a carga, já que a resistência da carga é superior à resistência da fonte. Ora, o capacitor fica em paralelo com a fonte, ora em paralelo com a carga. Nós temos que prever isso, como é que isso vai funcionar no nosso circuito. E a indutância também varia. Como é que nós reunimos tudo isso em um só circuito? A indutância varia, a capacitância varia e o posicionamento da capacitância varia. Vejamos uma solução. Aí está. O indutor L1, de A até B, um conjunto de capacitores CA, CB e CC, onde CB e CC estão em paralelo. CA está em série com o conjunto em paralelo CB, CC. E a capacitância CC é variável. Então nós temos aí indutor variável e um capacitor variável. Esse vai ser o lado da fonte, onde nós vamos colocar a saída do transmissor, e aí o lado da carga, na antena, por exemplo, que vai variar de 12 ohms até 80 ohms. O indutor L1 ele pode ser variável, rotativo, multivoltas ou chaveado. Você vai limitar o conjunto de indutância fixa. Você vai chaveando várias indutâncias fixas. E pode botar um indutor variável também na saída para compensar isso. A indutância mínima vai ser de 100 nanohenry e a máxima de 270 nanohenry. Um pouco maior, por pura precaução. A fonte é ligada nos terminais A linha. A carga é ligada nos terminais B'. A chave deve estar na posição L quando a carga for inferior a 50 ohms. Aí está a nossa chave na posição L. A chave deve estar na posição H quando a carga for superior a 50 ohms. Resolvemos o problema de, ora, o capacitor está paralelo com a fonte, com a carga. Está resolvido. Aí está na posição H. Se é mais alta, B'. Carga mais alta vai estar ligada em B' e aí está a capacitância. O capacitor CA é fixo de 560 picofarad para esse projeto. O capacitor paralelo CB é fixo com 33 picofarad. O capacitor CC é um valor bastante conhecido na área, um capacitor variável de 5 picofarad até 365 picofarad. Você vai encontrar esse capacitor com muita facilidade. Cuidado com a potência ou corrente tensão máxima nos componentes. Uma coisa é o transmissor de 1 watt, outra de 100, outra de 1 kW. Você não pode usar o mesmo componente, cuidado. Então o custo vai ser muito alto. Também não se esqueça da temperatura de operação. Utilize componentes de montagem que sejam compatíveis com a frequência de operação que é 27 MHz neste projeto. Atenção para ligações curtas, evitando linhas em paralelo. Um procedimento de sintonia para cargas inferiores a 50 ohms, ou seja, RL, a carga, é menor do que 50 ohms. Vamos colocar a chave na posição L. Vamos agora ajustar o indutor da posição média para baixo, menor indutância. Coloque CC na posição de máxima capacitância e vá diminuindo em conjunto com L1. Observe que o conjunto CC e CB está em paralelo. Você vai somar o valor dos dois capacitores. Qualquer que seja a capacitância CC, que está variando, você vai somar com o valor de CB. E vai encontrar um capacitor equivalente. Esse capacitor está em série com CA. Então agora eles vão
você vai ter que calcular o equivalente de 2 capacitores em série. Aí está o capacitor variável CC. E tenha paciência com a sintonia. Você provavelmente vai ter um medidor de onda estacionária e você vai ficar monitorando para obter o menor valor de taxa de onda estacionária possível. Para cargas superiores a 50 ohms, vamos colocar a chave na posição H. Observe agora que na posição H a carga está em paralelo com o capacitor, que é o que tem que acontecer quando a carga é maior do que a fonte. Vamos ajustar a posição máxima do indutor, colocar CC na posição média, diminuindo vagarosamente e tenha bastante paciência com essa sintonia. Uma ideia. Determine os valores mínimos e máximos da capacitância equivalente CA, CB e CC. Verifique se se ele está dentro das especificações de variação de capacitância do projeto. 3 dicas. O capacitor CC variável ele varia de 5 pF até 365 pF. É um valor comercial, você encontra isso para vender muito facilmente. A capacitância mínima da composição CB e CC é 38 pF. A capacitância máxima da composição CB e CC é 398 pF. Com isso você consegue resolver o circuito. O que nós vimos até aqui? Como nós determinamos o equivalente série paralelo ou paralelo série de uma composição RC ou RL, resistor capacitor, resistor indutor. A partir desse conhecimento, nós obtivemos equações para projetar estruturas de casamento em L do tipo passa baixa. Depois adaptamos e projetamos estruturas de casamento do tipo passa alta. Você agora pode projetar estruturas passa alta ou passa baixa em L, estruturas de casamento de impedância. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.